Quem não já chegou num lugar desconhecido e pergunta a uma pessoa: olha, qual o caminho que eu devo ir para aquele mercado ou para aquela igreja? E a pessoa diz: você vai, siga 2 quadras à direita, 2 quadras à esquerda, siga direto e você verá a igreja. E às vezes a gente não consegue achar um lugar diferente onde nós não encontramos. Mas que tal se essa pessoa dissesse: você vai para aquela igreja, eu guio você. Como é fácil, né? Como é muito mais fácil alguém estar na nossa frente, nos guiando, nos levando para esse caminho eterno. E mais ainda o Jesus, que ele, pela palavra, fala que ele nos pega pela mão e vai nos guiando. Nós podemos ir de olhos fechados, de forma altaneira, sem medo, porque ele vai nos guiar de todos os perigos, de todos os abismos, e vai nos levar para o grande céu, que é a nossa casa prometida. Aleluia. E ele promete isso. Imagine você que um dia que nós sairmos desta terra e passarmos pelo vale da sombra da morte, nós devemos crer que Jesus vai estar conosco também. Há muitos relatos de pessoas na beira da morte que elas sentem uma paz imensa, uma coisa tão gostosa que elas muitas vezes, glória a Deus, glorificam a Deus. Muitos relatos sobre isso, que veem céus brilhantes, veem coisas maravilhosas, e alguns até voltam, né, como o irmão Américo aqui, que passou por um período de morte, né, mas voltou, né, irmão? Mas muitos não querem voltar, porque Deus está ali guiando já ele para os céus. Vamos lá, João 14, de 1 a 4, fala assim, olha, como foi falado, não se perturbe o coração de vocês. Por que fala assim? Porque muitos hoje ainda estão já vivendo em agonias de vida. Muitos querem até abandonar esta vida. Por que tanto sofrimento às vezes, tantas dores e perturbações? Mas continua aqui, ó, creiam em Deus. E ele repete mais uma vez, creiam também em mim. Isso é o próprio Jesus falando. Isso é uma chave, irmãos. Não há quem alcance os céus se não crê. Se você duvida, não tem como alcançar os céus. Isso é uma chave. A chave do aposento. Como ele fala no 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. E ele fala assim, ó, se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. Agora, veja só, vou fazer um comparativo aqui. Ele fala que na casa do meu pai há muitos aposentos. Por que a gente não pode simplesmente chegar, entrar e acabou? Porque ele teve que ir preparar um lugar para nós. Vamos fazer um comparativo. Brasil, Canadá, viemos do Brasil para o Canadá, e a gente precisa ter a licença para estar nesse país. Precisamos ter um permit de trabalho, ou residência permanente, ou cidadania. E foi isso que o Jesus foi preparar lá na casa do Pai, a nossa cidadania. Mas por quê? Porque lá não há pecado, lá não há pecadores, mas há remidos em Cristo Jesus. Isso sim, há muitos remidos. Nós não vamos encontrar pecadores ou pecado naquele lugar, mas sim remidos pelo sangue de Jesus. Então ele teve que ir e preparar esse lugar para nós, porque é uma terra santa. Teve que preparar, ele teve que ir aos céus. E fala assim, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Glórias a Deus. Mas ele não foi, não nos deixou à mercê deste mundo, onde reina o Satanás. Ele mandou e enviou o seu Espírito Santo, que habita dentro de nós, que está sempre com gemidos inexprimíveis diante do Pai, para que haja proteção, milagres, curas, poder, para que saiam rios de águas vivas dentro do nosso ventre. Oh, glórias! Mas eu pergunto, quando ele vai voltar? Muitos estão aqui já sem paciência de tanto esperar. Quando ele vai voltar?
Continuando aqui, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde vou. Onde é este caminho? Qual é este lugar? Os céus, ao lado do Pai, onde nós também iremos. Na Bíblia, há vários testemunhos da vinda do Senhor. Há testemunha até dos profetas também. Em Isaías 52:8 fala assim: escutem, suas sentinelas ergam a voz, juntas gritam de alegria, quando o Senhor voltar a Sião. Elas o verão com os seus próprios olhos. E Ezequiel fala: assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. É o próprio Jesus falando. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Isso aqui ele está falando da grande vinda de Cristo. Nos apóstolos, no Atos 15:16 fala assim: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Dos anjos, os próprios anjos, eles falam isso em Atos 1:10-11. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de brancos, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. O próprio Jesus falou, naquele mesmo momento, estavam os anjos ali do lado, os homens olhando Jesus subir e achando que ele não iria voltar, e os anjos ali testificaram: ele vai voltar. Quantas vezes Jesus em Apocalipse declarou que voltará? Alguém sabe dizer? Eu disse no início, 7 vezes. Fala em Apocalipse 2:1, brevemente a ti virei. Em Apocalipse 2:16, em breve virei a ti. Veja só. Em Apocalipse 3:11 fala: eis que venho sem demora. Em Apocalipse 16:15 fala: eis que venho como ladrão. Isso é tão especial, né? Não se avisa, né? O ladrão nunca avisa: eu vou assaltar sua casa hoje. Nunca. Mas ele vem de forma repentina. Temos que estar sempre preparados, precavidos, prontos. Não é fácil, mas com o Espírito Santo é possível. Em Apocalipse 22:7 fala: eis que presto venho. Em Apocalipse 22:12 fala: eis que cedo venho. Às vezes parece que demora, né? Mas ele fala que cedo vem. Em Apocalipse 22:20 fala: certamente cedo vem. Mais uma vez. Então, a mensagem em Amós 14:12, no final das contas, é: se ele vem de repente como um ladrão sem avisar, e cedo vem, logo vem. Então, em Amós fala assim, 14:12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quem está preparado hoje aqui? Diante de tantos altos e baixos, se a gente buscar a perfeição em todas as coisas, a gente não vai conseguir agradar a Deus de forma nenhuma. Mas no momento que temos um coração humilde, quebrantado, sincero, de buscar a Deus, de reconhecer nossos erros muitas vezes, de não sermos às vezes tão fiéis, de agradá-lo, ou fazer coisas que venham a produzir frutos, e frutos em abundância, como semear a boa palavra. Erramos muitas vezes, mas a partir do momento que alguma coisa, o Espírito Santo no caso, vem nos incomodar à noite, ao dormir, a trazer à memória esses sentimentos, essas coisas, cabe a nós pedir perdão e voltar ao caminho, ler a palavra, buscá-lo cada vez mais. Não é fácil, é uma luta constante até o fim de nossas vidas com o velho homem. Muitas vezes a gente pensa que ao imergirmos nas águas, no batismo, aquele velho homem foi afogado, mas ele sabia nadar.
E Ele está conosco ainda. É assim. E até o fim de nossas vidas. Cabe a nós saber a quem alimentar, se é o velho homem ou o novo homem que ressuscitou em Cristo através do seu sangue. Aleluia, Jesus. Davi, quantas vezes errou, matou, adulterou, tantas coisas erradas que ele fez, mas o Deus falou que ele era conforme o seu coração a si mesmo. Não há um sequer que pelas suas obras tenha alcançado a salvação. Não tem como. Somos pecadores. Se hoje não pecamos, um dia pecamos, ou pecaremos. Em Mateus 24, de 36 a 51, abram por favor. A gente vai ler isso aqui, é um texto bom para se ler e tão revelador. A palavra por si só já nos traz tanto entendimento e conhecimento por si só. Mateus 24, 36 a 51. Mateus 24. Todos acharam? Fala assim, ó: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quem não lembra da história de Noé? Muitos anos Noé passou ali construindo aquela arca. Não havia mares naquela época. E o povo ria dele: Noé, Noé, não tem água aqui para esta grande embarcação. Noé não sabia construir nada, mas o Deus foi ensinando a ele tudo, da melhor carpintaria, como betumar entre uma madeira e outra, a fim de fazer aquela embarcação, grande embarcação, boiar nas águas. E o povo ria dele. E o povo continuava nos seus afazeres, estudando, trabalhando, plantando, colhendo, se casando, e sem crer no que Deus, do que o próprio Deus, através de Noé, tentava avisar sobre a separação. Vocês perceberam que naquela época houve uma separação dos que criam e os que não criam? Quem cria estava dentro da arca, quem não cria estava fora da arca. Jesus é esse grande barco que quer nos salvar. Está aberto, suas portas estão abertas, assim como estava na arca. Nós fomos lá ver uma réplica da arca, alguns foram conosco aqui, fantástico aquilo ali, aquela porta imensa, uma única porta. E o interessante é que Noé, quando as águas começaram a levantar, ele escutava os gritos das pessoas lá de fora querendo entrar. Por ele, creio eu que ele abriria aquelas portas, por piedade, misericórdia. Mas o próprio Deus selou essa porta por fora. Vejam só que todo o barco estava betunado, estava com betume, a fim de a água não entrar. Mas aquela porta não foi betumada, ela foi selada por próprio Deus. Nem a água entrava ali, quanto mais aquelas almas perdidas. Imaginem só. E vai acontecer isso na vinda de Jesus. É muito interessante quando ele fala que vai ser no abrir e fechar de olhos, irmãos. Presta atenção. Abrir e fechar de olhos. Quantos segundos leva para abrir e fechar os olhos? Não dá tempo de pedir perdão. Não dá tempo de aceitar a salvação. Não dá tempo de aceitar Cristo como único Salvador. Mas um homem que está caindo de um prédio, dá tempo. São míseros minutos, dependendo da altura do prédio. E sim, dá tempo. Mas no abrir e fechar de olhos não dá tempo, irmãos. Será como a luz que virá do leste para o oeste? Não vai dar tempo. E é como tivesse sido a própria porta da arca de Noé. Vai ser selada. Não há como mais aceitar Cristo. Não há como ter essa chave novamente de abrir essa nova morada que Ele está preparando para nós. E ele compara isso aqui, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Uau!
até que veio o dilúvio e os levou a todos à grande colheita. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Veja, irmãos, que coisa triste não vai ser. A gente tem visto muitos filmes assim, com a mãe está lá, com o bebê no braço, de repente o bebê some, foi arrebatado, e o casal está na cama e o marido some, ou a esposa some, ou os dois somem, glória a Deus. Mas como vai ser horrendo isso aí? Imagina um piloto de avião. Vocês sabiam que tem empresas de aviões que não contratam mais crentes? Sabiam disso? Eles temem. Um tem que ser, pronto, o irmão está testificando, um não pode ser crente, porque eles temem isso aqui. Aviões vão cair, trens vão estar desgovernados, carros, barcos, quantas coisas vão acontecer, irmãos. Será uma coisa horrenda, uma tristeza, um pranto. Imagine para os que estavam quase nos céus, porque o muro é de Satanás, né? Aqueles que estavam em cima do muro, e essas pessoas que conhecem a palavra, mas não foram tocadas, ou não tiveram a decisão apenas de dizer sim para Jesus. Ou eu sou muito jovem, eu tenho muito que aproveitar na vida, depois quando eu estiver velho eu aproveito. É tão careta ser crente, não é isso que dizem? Mas continuando, aí diz assim, diante disso tudo, porque o mundo está aí para nos atrair, nos tirar a atenção, nos ocupar com muita coisa, muito trabalho, muitos pensamentos, muitos objetivos, muitas demandas, grave essa palavra. É o que a gente faz muitas vezes, chega em casa, escova os dentes, tem que escovar os dentes, tem que ir para o trabalho, arrumar a roupa, tem que fazer a comida de amanhã, demanda, tem que trabalhar para conseguir pagar a luz, demanda. E como fica o nosso espírito, nossa alma diante disso tudo? Aflita, sem tempo para Deus, agoniada muitas vezes, vazia. É nesse momento que o velho homem começa a ressurgir e querer tomar conta de nós, tentar nos dominar com pensamentos derrotistas, destruidores, que não somos filhos do Deus Altíssimo. Portanto, no versículo 42 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. No 43, mas entendo isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Quem não lembra das virgens? E suas lamparinas? Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Vejam 2 coisas, 2 elementos aí que um servo tem que ter: é ser fiel e sensato. Fiel, buscar agradar a Deus, buscar não errar, buscar não cortar esse caminho, essa luz, esta graça, essa misericórdia que foi nos dada. Ser fiel, se pecou, volta, pede perdão. Se falou mal com o irmão, volta, pede perdão. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E ser sensato é ser uma pessoa sensata, uma pessoa sincera, primeiramente consigo mesmo, depois com o próximo. O que é que eu quero da vida? Será que eu estou sendo sincero comigo mesmo? Eu estou buscando esse Deus de forma sagrada, de forma intensa, a tempo e fora de tempo? A gente viu aqui que fora de tempo você está trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, mas você está ali linkado a Deus. Lemos ontem na célula, que até o nosso trabalho pode servir de louvor, de glorificação a Deus. Tudo que nós fazemos, devemos fazer da melhor forma, como se fosse para Deus. Às vezes a gente não quer fazer, não gosta, mas se é para Deus, vamos fazer da melhor forma. Aleluia. Isso é uma forma de glorificar a Deus também. E fala assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido.
Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Glória a Deus. O que é que nós temos que fazer nesta terra? Nós somos servos. O que é que nós temos que fazer? Qual é o nosso propósito aqui na terra? De servir. Como o irmão fez de servir as mulheres aqui com flores. Nós servimos ao nosso Deus para outras pessoas. Nós ajudamos pessoas, nós oramos, nós refletimos a luz de Deus através de nossas vidas, nossos atos, nossas palavras, de levar uma palavra saborosa, de incentivo, para a pessoa continuar, de levantar a cabeça e andar de forma altaneira. Falando nisso, essa palavra altaneira, de forma altaneira. Quantas pessoas nós encontramos na vida, cabisbaixas, com problemas, carregadas de problemas, e a palavra fala que nós devemos andar de forma altaneira. E a ciência mostra que no momento que você começa a olhar de forma horizontal ou para cima, existem hormônios que vão começar a agir na sua mente, no seu corpo, para fazer você ser mais altruísta, de forma mais positiva. Você começa a olhar a vida de forma mais positiva, com esperanças até. E quando a pessoa está olhando para baixo, esses hormônios não agem em nosso corpo. Por incrível que pareça. E a palavra há quantos anos fala que nós devemos andar de forma altaneira? Não é de forma arrogante, olhando as pessoas de cima para baixo, mas é uma forma positiva, altruísta, que vai dar certo, que vale a pena tentar, que vai conseguir. E se não conseguir, vai tentar novamente, porque não é o perfeito. É melhor o imperfeito feito do que o feito imperfeito. Ou, aliás, é melhor o feito imperfeito do que o perfeito não feito. É assim. Muitas vezes a gente só quer fazer as coisas ou entregar as coisas para as outras pessoas de forma perfeita. E nós não somos perfeitos. É melhor tentar fazer, tentar conseguir fazer. Não conseguiu, pede perdão e faz de novo até conseguir. É assim a vida. Então no 47, garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Olha só que maravilha. Se ele encontrar o servo fazendo o que ele pediu para fazer, garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. E é verdade, né? Quando ele fala que nós seremos herdeiros e co-herdeiros com Jesus, imagine todos os bens que Jesus tem, nós temos também. Jesus não pecou, é o Filho do Deus Altíssimo, e nós, pecadores remidos, fomos perdoados, Jesus pagou nossa cédula, e mesmo assim, sendo tão devedores, nós vamos herdar tudo que ele herdou. Como pode isso? Essa herança toda. É muita graça, é muita misericórdia. Será que é difícil a gente acreditar nisso? Eu digo uma coisa, que muitas vezes o nosso passado, nossas coisas, que às vezes a gente não tivemos bem, nosso passado, medos e mágoas, tristezas, algumas coisas assim. Estas coisas nos impedem de ver a graça do Senhor, sabia? Às vezes não nos sentimos merecedores. A gente acha que tem que morrer desse jeito como fomos criados. É por isso que a palavra fala tanto da gente ter essa renovação de mente. Como às vezes a gente não quer largar nossa mente, nossa forma de pensar. Achamos que é tudo na vida. Eu penso assim, é tudo que eu sei, é isso. Isso é até uma arrogância. Porque como é importante nos esvaziarmos desses pensamentos antigos para adquirirmos os pensamentos lá do alto, como este, de sermos herdeiros e co-herdeiros, de podermos comer o melhor desta terra. As bênçãos do Senhor já começam aqui, a comermos o melhor desta terra. E por que não estamos comendo o melhor desta terra? Por que será? Precisamos de uma renovação de mente. A palavra fala que assim como a gente pensa que nós somos, é assim que os outros vão nos ver, é assim que nós seremos, nós vamos ser assim. Mas a partir do momento que a gente renova essa mente, passa a andar de forma altaneira, positiva, crendo no Senhor, Criador dos céus e da terra, que tudo posso naquele em que confio, glória a Deus. Amém, Jesus. Você vai conseguir. Amém. Nós conseguiremos Aleluia. alcançar
grandes patamares em nossas vidas aqui. Porque quando fala que somos mais do que vencedores, esse mais do que vencedor, esse plus, é um plus, irmãos, que Deus está dando de graça para cada um de nós. É a salvação. Essa ninguém tira, só se você deixar, só se você abandonar. Só se nós abandonarmos a Cristo, como fala, que muitos apostatarão da fé. A fé de muitos vai esfriar por conta das demandas. As demandas têm nos sucumbido muitas vezes. Aí eu mesmo, às vezes, chego muito cansado em casa, às vezes eu não consigo orar, ter aquele momentozinho com Deus. Eu procuro fazer isso afora de tempo. Onde é esse afora de tempo? É no meu trabalho. É escutando, é louvando, é escutando pregação e trabalhando e fazendo. Mas está aqui o fone, está aqui a caixinha de som às vezes, e eu estou lá escutando baixinho, e estou orando, e estou aprendendo. Às vezes até eu choro, irmãos. Eu choro com as coisas que Deus fala. Afora de tempo. Dirigindo muitas vezes, a gente coloca um louvor, e Deus vai falando ali no momento, através do louvor. Depende de nós muita coisa, irmãos, apenas do nosso querer, não é da nossa força. A força vem de Deus. Os que estão cansados, estes renovarão suas asas em Cristo Jesus e voarão como águias. Águias, não é galinhas não, irmão. Águias, águias nos altos céus. E fala assim no 46: feliz servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Que sejamos assim. Garanto que Ele o encarregará de todos os seus bens. Então recebemos os bens também, o galardão e também as bênçãos com Jesus. Mas no 48, mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. Quem não já pensou isso? Todos nós, né? Tantas coisas na vida que às vezes nos entristecem, né? O Senhor está demorando tanto. Seria tão bom que Ele viesse logo. Seria tão bom que não precisasse passar pela morte e fosse logo assunto aos céus com Cristo, que subíssemos direto com Cristo. Por que passar pela morte? A gente pensa muitas vezes, né? Ele fala assim: e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com seus beberrões. Veja o que acontece quando... Veja como é simples, a Bíblia por si só fala. Quando a gente começa a duvidar, está cansado de esperar, o mundo vai começar a nos atrair a comer, a beber, a fazer coisas erradas, a preencher nossas vidas, perder nosso tempo. No 50 ele fala assim: o Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que lugar é esse, irmãos? Inferno. Inferno. Então é isso. Quem ficou fora da arca já era. Agora vem uma pergunta: por que Jesus vai voltar a este mundo? Para nos buscar. Glória a Deus. Fala assim em João 14:18: voltarei para vós e entregarei sua vida a Ele e voltarei para vós. Ele vem buscar todos os homens de todas as raças do mundo inteiro, de todas as culturas, de todos os status sociais, o rico, o pobre. Mas todos esses homens, eles creem no seu Senhor. Como será a vinda de Cristo? Ele será em duas partes. Nós sabemos que a primeira ele voltará com os seus anjos e a segunda com os seus santos para julgar a terra. Em que dia? Isso aqui ninguém sabe, né? Mateus. Porém daquele dia, Mateus 24:36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Será que Jesus vai voltar sozinho na primeira vez? E fala assim, em Apocalipse 19, de 11 a 14. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e a sua cabeça muitas coroas.
e um nome em que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. É o Jesus, né? É o próprio. E o seu nome é Palavra de Deus. Aí fala no 14: os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. Ou seja, Jesus vai vir com toda a sua legião de anjos. Aleluia, Jesus. Concluindo, Apocalipse vem do grego, né? E é a junção de duas palavras. Um formado pelo prefixo apo, que significa tirado. E pela outra palavra chamada kaluna, que significa véu. Portanto, literalmente significa tirando o véu, ou tirado o véu. Quem não lembra do véu que foi rasgado, né? Quando eles estavam na morte de Jesus, o véu foi rasgado de cima para baixo. Em Apocalipse 1:3, encontra-se uma promessa extraordinária para o qual devemos atentar. Apocalipse 1:3 fala assim: ele promete, certo? Promessa vai ser cumprida com Jesus, não tem como não ser. E fala assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Tem diferença, não tem, irmãos? Ler, ouvir. E fala assim: e guardam as coisas que nela estão escritas. Então tem gente que lê, mas não fica guardado. Tem gente que ouve, mas não guarda. Passa. O que seria guardar? E guardar aonde, né? Onde é que a gente guarda essas coisas que são tão preciosas? No coração. No coração. E o que é que a gente guarda no coração? Tesouros, né? Bom, sabemos que dentro dos nossos corações existem tesouros. E ele fala assim: a gente tem que guardar no coração, isso tem que ser um tesouro para nós. Tem que ser guardado. E ali está bem protegido. De forma que, se é um tesouro, está escondido, não é assim? Está escondido, não está à vista de todo mundo. É um tesouro, é o nosso tesouro, é o meu tesouro. Então ele fala: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Aleluia. Se é um tesouro, você vai sempre buscar aquilo como uma forma de orientação. Se alguma coisa está errada, aquilo vai gritar nos teus ouvidos. Fala que nossos ouvidos são, para aqueles que conhecem a Escritura, são como filtros. Essas coisas que estão sendo ditas aí no mundo, tipo que Jesus não vai voltar, que Jesus não morreu, que a Terra é o fruto de um grande Big Bang, que isso tudo vai ser filtrado para aqueles que têm conhecimento e guardam essas palavras do Senhor. Então, para que a gente esteja pronto à espera de Jesus, o que é que a gente precisa fazer? Ler as profecias, é ou não é? Ler as profecias sobre o fim dos tempos. Nós precisamos guardar essas profecias dentro do nosso coração, como tesouro, guardar tudo e crer. Porque sem crer a gente não vai ter a chave desse livro dos céus. Como ele fala, é necessário crer. E o que assim procederem estarão preparados para a grande vinda de Cristo. A gente pode aqui ir mais longe sobre mais coisas, sobre o que se fala no mundo, sobre as nações que estão se juntando, e etc., sobre os chifres da besta, se é uma besta verdadeira, animal, ou se é um símbolo, se tantas coisas que se falam, mas o importante de tudo isso é a chave. É a chave, o que importa tudo isso é a chave. Não adianta ter todo esse conhecimento e não alcançar os céus. É necessário crer no único Salvador, Jesus Cristo. Só Ele que pode nos levar de volta à casa do Pai. Glória a Deus. Que isso possa nortear nossas vidas. Amém. Que nós possamos saber o que é que nós, através de uma pregação que a pastora fez, através dos filtros, o que é que a gente realmente está deixando entrar dentro do nosso coração. São tantas teorias, tantas coisas assim que nos desvirtuam muitas vezes dos caminhos do Senhor, através de teorias ou outros pensamentos.
Mas a palavra diz que nós temos que ter os pensamentos de Cristo. Nós devemos acreditar no que está escrito piamente nesta palavra, que somos capazes, somos filhos de Deus, remidos, protegidos. Quantos discípulos Deus livrou, Daniel, tantos outros, tantos exemplos na palavra do Senhor, Sansão, Elias, tantas coisas que aconteceram, e o Deus que foi desta época, é desta época nossa também, de hoje. Quantas curas temos visto aí também, não sabemos se é verdade, não estamos lá, não sabemos a intenção do coração, mas nós sentimos a presença do Espírito Santo dentro de nós, com gemidos, nós entendemos muitas coisas que Deus fala através da palavra. Gente, para ser crente cristão tem que ser inteligente. Não é todo mundo que entende essa palavra, não. É só através do Espírito Santo que dá entendimento. Quem aceitou a Cristo, como foi dito na célula uma vez, quem não lembra o dia que você aceitou a Cristo? Às vezes a gente não lembra o dia exato do mês ou da semana, mas a gente sente uma mudança, foi uma coisa tão grande, explosiva, diferente, arrebatadora. A gente começa a ver o mundo de forma diferente, a gente começa a enxergar as intenções malignas que existem aí no mundo. Começamos a entender a Cristo e a Deus através do Espírito Santo. Então só Ele que pode nos orientar e nos proteger muitas vezes das ciladas do inimigo. Que Deus continue tendo misericórdia de nossas vidas, trazendo sempre muita paz e esperança, que o mundo tem tentado roubar nossa paz, e o homem tem buscado a paz através de tantas coisas, através das bebidas, das drogas, da prostituição, tantas coisas que o mundo oferece a fim de aliviar a dor do homem, da falta de paz. O homem tem um vazio, que é justamente uma peça de quebra-cabeça, que só dá para encaixar Deus, não tem nada que possa encaixar de forma perfeita, porque vão ficar vazios, vão ficar brechas. Vou encher isso com bebida, vou encher com droga, não encaixa, irmão, não é pleno. Estávamos falando ontem sobre plenitude, e Deus traz plenitude que vai muito além desta vida aqui na terra. A plenitude nos livra de muitos males, de nós mesmos até. Os judeus, quando falam assim, que Deus te abençoe, essa palavra significa que Deus te proteja de você mesmo. Por incrível que pareça, é de você mesmo, de nós mesmos. Os nossos desejos, às vezes, nos levam para outros caminhos. O nosso não crer, a nossa falta de esperança, muitas vezes, nos leva para outros caminhos, que o mundo está repleto de caminhos aí para nos oferecer. Com o único intuito de desvirtuar, de desviar do caminho. Esse é o único objetivo maligno de Satanás, é nos tirar do caminho da salvação. Que Deus possa ter misericórdia e nos mostrar, ou através do Espírito Santo, através de sonhos, através do irmão ou da irmã, através da palavra, através de tantas coisas, com gemidos inexprimíveis que muitas vezes nós não escutamos, mas que Ele possa sempre nos ajudar a permanecermos nesse Cristo e a estarmos preparados para a grande vinda. Amém.